é apesar de mim e apesar de nós, a obra dele continua. Abra sua Bíblia em Samuel, 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Quero fazer leitura com você bem objetivo no texto e na aplicação dele. Quem encontrou, diga amém. Antes de fazer a leitura, há uns 5 anos atrás, estamos em 25, mais ou menos no ano de 2020, naquele auge da pandemia, eu sempre gostava de ir para um lugar orar. Nas terras, na fazenda da minha sogra. E tinha um lugarzinho que eu gostava de ir, e até hoje eu gosto, eu chamo aquele lugar de Caverna de Elias. Geralmente, quando eu me sinto atacado por Jezabel, eu vou para lá. É uma gruta de árvores e tem um lajão. E há 5 anos atrás, eu encontrei com essa pedra lá. E eu achei essa pedra muito bonita. E sempre quando eu orava, eu ficava ali olhando para ela e eu admirava ela. E realmente ela é uma pedra bonita, não é? E quando alguém vai lá, eu sempre mostro essa pedra para eles. Minha sogra falava assim, leva ela para mim, para colocar lá, para a porta não bater, para segurar a porta. Eu olhava para essa pedra e eu pensava assim, não, ela tem um propósito maior do que isso. E hoje, quando o David teve essa situação de não poder vir, eu falei, eu tenho que pregar. Senhor, o que eu falo para aquele povo? E o Senhor falou comigo, lembra da pedra? Vai lá e busca ela. E agora de tardezinha, eu fui lá buscar essa pedra. Essa pedra vai se tornar um memorial dos nossos 50 anos. O texto diz em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 a seguir, vai falar assim, então os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab numa colina e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel, se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se dos seus deuses estrangeiros, das suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote, serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse, reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água do poço, e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo, e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto. E o Senhor o atendeu. E enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel.
Mas naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Esse era o nome da pedra. O texto diz, no versículo 12, que ele deu o nome à pedra. E o nome da pedra foi Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ao chegarmos aos 50 anos de história, nós não temos outra palavra a dizer, a não ser: até aqui o Senhor nos ajudou. Os hebreus estavam sendo oprimidos pelos filisteus. A Arca da Aliança havia sido tomada por causa do pecado de Israel. E agora os filisteus voltam para atacar os hebreus. E eles clamam a Samuel e eles disseram: não pare de orar, não pare de clamar por nós. E Samuel então ofereceu holocaustos ao Senhor e clamou ao Senhor, e ali ele pegou aquela pedra, porque o Senhor trovejou sobre o povo, sobre os filisteus, e eles fugiram amedrontados. E ele disse: essa pedra se chamará a pedra da ajuda. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, ela saiu daquela montanha e ela tomou um lugar no nosso prédio, numa das nossas salas. Ela ficará guardada como um memorial. A Bíblia é cheia de memoriais. A própria ceia é um memorial. Existem muitos memoriais. Josué, quando ele passa o Jordão, ele constrói 2 altares, um de fora e um dentro do Jordão. E aquilo foi um memorial, e ele disse: isso será um memorial. E esse memorial é o memorial da gratidão. Nós não temos outra palavra a não ser gratidão. Quando Samuel, ele toma aquela pedra e faz dela um memorial de fé, era como se ele estivesse lembrando as próximas gerações: ei, não foi sobre nós, não foi nós, foi o Senhor quem nos ajudou. E essa frase, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ela tem 2 sentidos. Ela tem um sentido da retrospectiva e ela tem o sentido da prospectiva. Da retrospectiva, porque Samuel olha para trás e diz: se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. E ao mesmo tempo ele olha para frente e diz: se o Senhor nos ajudou até aqui, Ele continuará nos ajudando daqui em diante. Então, quando nós olhamos nessa perspectiva, Samuel, ele fez com aquela pedra o que eu e você podemos fazer com palavras hoje: erguer um altar e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, um altar de gratidão. E quando dizemos até aqui nos ajudou o Senhor, nós reconhecemos que não foi sorte, foi Deus, não foi coincidência, foi providência, não foi mérito, foi graça. Uma das ferramentas mais poderosas que Deus colocou em nossas mãos se chama gratidão. Mas a gratidão não é apenas uma ferramenta. A gratidão é uma porta. A gratidão é uma ponte. A gratidão é um caminho. E quando você pratica a gratidão, você atravessa o portal do milagre.
Em tempos difíceis, eu sei, é fácil a gente reclamar, murmurar, apontar o que falta. Mas quem aprende a ser grato, mesmo antes de ver o resultado, ele ativa o sobrenatural de Deus. E é isso que é a história de Samuel, um homem que levantou uma pedra e declarou: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando eu olho para essa história, eu vejo que Samuel, ele ergueu aquela pedra e disse: é uma memória, é um memorial. Ao fazer isso, ele expressou algo que move o coração de Deus: gratidão. Nós não temos outra palavra para expressar a não ser gratidão, porque gratidão abre o caminho para o novo de Deus. Existe uma diferença profunda entre quem é grato e quem é ingrato. A gratidão pelo que Deus já fez gera o novo de Deus. Em contrapartida, a ingratidão por aquilo que Deus fez e nós não reconhecemos, sabota o novo de Deus. Mesmo porque todo ingrato é um invejoso. Eu digo por quê? Porque o grato, ele é grato pelo que ele tem. Enquanto que o ingrato, ele não valoriza o que é dele, ele dá valor no que é dos outros. E é justamente nesse ato de ingratidão, de falta de reconhecimento, que ele se transforma numa pessoa invejosa. O grato, ele é grato por aquilo que ele tem. E quando você reconhece que Deus já fez, você está dizendo: Senhor, meu coração está pronto para o que vem a partir daqui. Quando você é grato, eu não digo de palavras, mas você sente a gratidão. Quando você tem esse sentimento, essa sensação, irmãos, é a coisa mais gostosa que tem. Às vezes, no meio do nada, eu paro, eu olho para o céu, eu começo a chorar e falo: Deus, obrigado, obrigado. Quantas vezes, do nada, eu paro e me vem um sentimento de gratidão. E eu agradeço, e talvez se alguém ouvir, fala: você está agradecendo o quê? Não é só obrigado, não, é você sentir. A gratidão, ela precisa ser sentida, ela precisa entranhar nas suas emoções, nos seus sentimentos. Quem não agradece pelo ontem, não está preparado para viver o amanhã. Porque a gratidão, ela é mais do que uma palavra. A gratidão, ela é uma chave espiritual. E quem segura essa chave tem acesso a portas que o esforço humano jamais poderia abrir. Irmãos, o que nós vivemos não é coisa de homem, é impossível. É impossível viver o que nós temos vivido ao longo desses anos. Só há uma explicação: é o Senhor. Será que você já percebeu o poder que existe na gratidão? Ouça o que eu vou te dizer. Presta atenção, talvez você nunca prestou atenção nisso. Quando você agradece depois de receber, o nome disso é gratidão. Eu vou repetir. Quando você agradece depois de receber, o nome disso é gratidão. Quando você agradece antes de receber, o nome disso é fé. Você entende? Gratidão antes é fé. Gratidão, agradecer depois é gratidão. Quando você agradece depois, é gratidão. Quando você agradece antes, é fé. E a fé é a matéria-prima do que Deus quer usar para realizar milagres. Veja Jesus, quando Jesus ele recebeu 5 pães e 2 peixes, antes de multiplicar, o que ele disse? Pai, graças te dou.
Ele olhou para o pouco e agradeceu. Não importava se pareciam poucos pães diante de 5.000 pessoas. Ele sabia que o poder não estava na quantidade, o poder está na gratidão. O poder não está na quantidade do que você recebe, do seu salário, da sua renda. Não é sobre o valor que você recebe, é sobre a gratidão que você tem sobre aquilo que você recebeu. É isso que provoca multiplicação. É isso que provoca prosperidade. Jesus, ele agradeceu antes. Quando ele agradece antes do milagre, ele está aplicando fé. Por isso eu digo, agradecer depois é gratidão. Agradecer antes é fé. Repita comigo, agradecer depois é gratidão. Agradecer antes é fé. Quem entendeu? Se você aplicar isso na sua vida, quando você agradece depois, o que é isso? Gratidão. Quando você agradece antes, o que é isso? Fé. Foi o que ele fez em João 11. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali em João capítulo 11, Jesus ele agradece. Lázaro estava morto. E antes de ressuscitar Lázaro, ele diz: Pai, graças te dou. Graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. E depois ele diz: Lázaro, sai para fora. Só depois que ele disse: Pai, graças te dou, foi que ele disse: Lázaro, vem para fora. Talvez coisas não estão acontecendo na sua vida, porque está faltando um pouco mais de gratidão antes. Agradecer antes. Quem tem gratidão, já vive em vitória, mesmo antes de ver o milagre acontecer. Porque a gratidão é uma semente de multiplicação. Eu quero te contar uma verdade que poucos dizem. Provérbios capítulo de número 15, versículo 15 diz: para os aflitos, todos os dias são difíceis, mas para quem tem um coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Para a pessoa que reclama, que murmura, a vida é muito difícil. Mas para quem tem um coração grato e alegre, todo dia é uma festa. Porque tudo que acontece com você, hoje quando a gente colocou lá no Instagram, David não vai vir mais, alguns irmãos foram e escreveram assim embaixo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outro foi lá e escreveu: Deus sabe todas as coisas. Então é assim que a gente tem que viver. Deu certo, glória a Deus. Não deu certo, Senhor, seja feita a tua vontade. É você agradecer, entender a vontade de Deus. Na verdade, irmãos, desde o início a gente queria que o David viesse no sábado. Os pastores sabem disso. Nós sentamos, discutimos, mas não tem jeito de ser no sábado. Tinha que ser no sábado. Na quinta não dá, tem que ser no sábado. E aí nós conversando, não, faz contar, não, no sábado não dá. Então, já que não dá, deixa para a quinta mesmo. Então, o que nós temos? A quinta. Então, Pai, graças te damos, tá bom. Resultado? Vai ser sábado. Então, quando você agradece depois, é gratidão. Quando você agradece antes, é fé. É aplicar a fé. Quem planta gratidão, colhe abundância. Você já percebeu? A pessoa grata, ela é mais bonita. Quando você vê uma pessoa bonita, você pode saber, é grato. É grato. É uma pessoa mais leve, mais cheia de brilho. Porque a gratidão, ela tem o poder de iluminar o rosto. Olha a pessoa que vive reclamando, dá até medo de ficar perto desse gente. É gente carrancuda. É gente que reclama, murmura o tempo todo. A gratidão, ela é como uma semente. Quanto mais você espalha, mais frutos aparecem. E quando você agradece pelo pouco, Deus te confia muito. E não é apenas bens materiais, não. É sobre paz, é sobre família, é sobre saúde, é sobre alegria, é sobre fé. A pessoa que agradece pelo que tem, ela sempre vive o melhor. E ela vive melhor do que quem só reclama.
Deus, Ele não usa o que falta. Deus usa o que tem. Preste atenção nisso. 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher ficou viúva. Seu marido era um discípulo de profetas. Ele deixou filhos e deixou dívidas. E os credores vieram receber o dinheiro dessa mulher. E ela disse: eu não tenho com o que pagar. E eles disseram: então vamos levar os seus filhos como escravos. E ela disse: me dá um tempo, eu vou ao profeta. E ela foi ao profeta. No capítulo 4, quando ela está diante do profeta, o profeta então faz uma pergunta para ela: como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser vasilha de azeite. Uma vasilha que tinha pouco azeite. Presta atenção nisso. Eliseu não perguntou para ela o que estava faltando. Eliseu perguntou para ela o que ela tinha. Irmãos, isso é poderoso. Se você pegar essa chave, isso é poderoso. O profeta não perguntou o que estava faltando. O quanto que está te faltando? Qual é o valor da dívida? Quanto que você tem que pagar? Quanto que você tem e quanto que te falta? Ele não perguntou quanto faltava. Ele perguntou o que ela tinha. Ele não perguntou o que estava faltando para pagar a dívida. Ele perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite e uma vasilha. Ele disse: então vai, pede vasilhas vazias aos seus vizinhos e pega desse azeite e vai derramando nas outras vasilhas. E depois você vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. E ela foi para casa e a Bíblia diz que ela fez isso. E as vasilhas, o milagre ia acontecendo, ia enchendo. E enquanto havia vasilhas vazias, o milagre aconteceu. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que ele não pergunta o que faltava. Ele pergunta o que ela tinha. Porque Deus nunca trabalha com o que te falta. Deus trabalha com o que você tem. E esse é um princípio. Deus não trabalha com o que falta. Deus trabalha com o que você tem. Repete comigo: Deus nunca vai usar o que está faltando. Ele vai usar o que eu tenho. Você entendeu isso? Então, ao invés de reclamar pelo que falta, celebre a Deus pelo que você tem. Pastor, eu tenho uma dívida de R$1.000. E quanto você tem? Eu tenho 100. Então, ao invés de chorar os 900 que te falta, agradeça pelo 100 que você tem. Sabe, quando a gente olha para esse texto, o que para muita gente parece pouco, na verdade, Deus chama isso de começo. Porque quando você valoriza o que você tem, Deus libera uma unção sobre aquilo para que aquilo se multiplique. Vamos para a multiplicação de pães e eu já vou encerrar. Meu último exemplo. Jesus tinha 5.000 homens para alimentar. Jesus estava no deserto. E o que me chama a atenção é que em Marcos capítulo 6, versículo 38, Jesus chama os discípulos e faz uma pergunta para eles. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão ver, e depois de se informaram, disseram: temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães. Se nós temos 5.000 pessoas, quantos pães que faltam? 4.995. Jesus não perguntou quanto faltava. Jesus perguntou quanto tinham. Eliseu não perguntou quanto faltava. Eliseu perguntou quanto a mulher tinha. Quem está aprendendo? Não é sobre o quanto te falta, é sobre o que você tem.
Jesus ele não perguntou quanto faltava, porque o milagre começa quando nós reconhecemos o pouco com gratidão. O pouco nas mãos gratas é terreno fértil, do muito nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja olhando para a vida e vendo apenas o que te falta. Talvez a sua calculadora, quando você vai fazer conta do seu orçamento, você só está olhando aquilo que falta. Mas nessa noite, você vai sair daqui com a sua cabeça mudada. Você não vai fazer conta do que te falta. Você vai fazer conta do que você tem. E o que você tem nas mãos do Senhor será multiplicado. Essa igreja, tudo que você vê aqui, nós não temos luxo. Não temos luxo. Mas é um lugar aconchegante. É um lugar de excelência. Deus colocou a excelência em nós. Não é sobre luxo, é sobre excelência. Agora eu posso te dizer uma coisa. Tudo que nós temos, se eu for te contar a história dessas poltronas, desse prédio, desse piso, tudo por detrás do que você vê aqui, tem uma história de milagre. Tudo tem uma história de milagre. Não temos o que gostaríamos de ter, mas nunca nos faltou nada. No momento certo, a provisão vem. Porque o Senhor nos ensinou a colocar o foco naquilo que temos e não naquilo que nos falta. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Deus trouxe você aqui para mudar o seu foco. Mudar o seu foco. A partir de hoje, não olhe para o que falta. Olhe para o que você tem e agradeça. Levante hoje a sua pedra. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Levante essa pedra que se chama adoração, gratidão, e diga: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Porque o melhor ainda vai acontecer.